Olá pessoal, eu sou o Frank Fortes, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso CatimbaCast, segunda temporada, episódio número 3, transmitido diretamente dos estúdios da Five Media em Santo André, com produção de conteúdo do canal Francamente. Aliás, você pode nos acompanhar no YouTube e também lá no portal francamenteabc.com.br. Antes de agradecer a participação do nosso convidado, a disponibilidade de estar conosco, quero trazer para você mais dois integrantes da família Five Media e, francamente, dois lobinhos que foram conquistados esta semana no prêmio ABC da Comunicação, destaque e mídia revelação para o portal Francamente ABC e um lobo de ouro, hein? Lobo de ouro para a Five Media, relacionado à melhor transmissão de streaming. Aliás, é a melhor do Brasil, isso já confirmado com outros trabalhos também. Esse referente ao bloco do TikTok, produção e realização da Five Media, que valeu um Lobo de Ouro no prêmio ABC da Comunicação em sua 12ª edição, prêmio que foi realizado esta semana, a entrega da premiação aqui em São Caetano do Sul, no Grande ABC. Quero, com muita alegria, receber o nosso convidado de hoje. Tem muita história para contar como treinador, como jogador de futebol. Foi marcante na história do Esporte Clube Santo André e de outros clubes também, como jogador e como treinador. Já esteve aqui na nossa região também, foi treinador do Água Santa, vai contar um pouco desta história, desta relação e, é claro, falar muito sobre o futebol. Seja bem-vindo, Jorginho, técnico de futebol. Um prazer receber você aqui no nosso CatimbaCast. Obrigado pela disponibilidade, Jorginho. Olá, Frank, um prazer estar com você. Parabéns aí pelas premiações, espero que cada dia mais tenha mais sucesso, seja mais feliz nos seus programas. Ô, Jorginho, eu estava relembrando aqui, em off, no começo, e vamos já começar a falar sobre isso, daquele brilhante time de 1997 do Esporte Clube Santo André. Eu ia para o Brunão, pegar sol na arquibancada, domingo pela manhã, especialmente, para acompanhar aquele time que deu o que falar. Foi um time que teve uma sequência de invencibilidade, acho que foram 24 jogos, se eu não estiver enganado, mas que, por conta dessas coisas que a gente às vezes não entende muito no futebol, acabou nem conquistando o acesso naquela temporada, Mas foi uma temporada e tanto. O torcedor de Santo André tem muito carinho por aquela equipe, hein, Jorginho? É verdade, Frank. Em 97, rapaz, não era nem para eu ter jogado no Santo André, É porque mesmo? já vinha há muito tempo, jogando e tal, e eu queria outros ares. E o falecido Tata, me convidou para ir. Eu falei, Tata, não quero não, eu vou fazer vou pegar outro time, eu tô querendo deixar um pouco de respirar uns ares diferentes, adoro Santo André, mas... Aí ele falou, vem aqui assistir um treino. Aí eu fui, falei, nossa, tá, é um time de velho, pô, só tem malandro aí, não dá não, é muito experiente esse time, não vai ter como correr. E no fim eu estava enganado, porque eu terminei fazendo um treino lá com eles, no time de baixo, e aí ele me colocou no time de cima, e aí ficou um timaço, Ficou um time sensacional, e foi um dos grandes times que eu joguei, pela qualidade, pela experiência e pela vontade dos atletas de querer vencer. Infelizmente, se fosse ponto corrido, nós teríamos classificado com o pé nas costas. Mas depois teve os playoffs, e aí, playoff, infelizmente, muitas vezes, por mais que você queira, o sucesso fica difícil. E nós tivemos problema mesmo, porque eu mesmo não pude jogar o último jogo com o amarelo, teve outros jogos que alguns jogadores não podiam, além de umas coisas estranhas que aconteceram, Por exemplo, expulsão de 2 jogadores nossos lá contra o Ituano, que o Godoy expulsou o Leandro Silva, enfim, outras coisas que foram acontecendo e nós não podíamos ir contra porque são coisas do futebol. Era uma máquina aquele time na Série A2 do Paulista. Nos playoffs, vocês perderam quantos jogos? 1 ou 2?
Eu lembro que nós perdemos Pro Ituano, eu acho, né? pro Ituano de 2-1. Nós estávamos ganhando, eu acho, de 1-0. Uhum. Aí foi expulso o Leandro e foi expulso, se eu não me engano, mais alguém. É Não isso. tem como provar certas coisas, então é melhor a gente ficar quieto. Mas aconteceu coisas ali, até antes de acontecer o jogo, que eu falei, meu Deus do céu, só Jesus na causa. E depois nós perdemos pro time do... Da Matonense, talvez? Não foi São Carlense. Não, não foi São Carlense. Foi o... Porque naquele ano Nós perdemos, foi televisionado o jogo. os acessos foram Matonense e Ituano, é isso? Nós perdemos para o Matonense lá. É. Nós perdemos o Matonense lá. Eu Foi os lembro, 2 jogos que nós perdemos no ano. O eu lembro como restante se nós fosse, atropelamos. eu lembro como se fosse hoje, viu, Jorginho? A entrevista do Tata no pós-jogo da partida contra a Matonense. A Matonense Lá ou tinha aqui? lá. Foi a última partida, talvez, a partida que definiu o acesso. Não, não, não. Porque vocês encerraram Não. aqui, né? Nós tivemos. Nós encerramos aqui. Nós tivemos a perda se eu não me engano, 1-0 para o Ituano em casa. Um gol de falta, se eu não me engano, menino. Foi isso mesmo, encerrou aqui. E gozado também que são coisas do futebol, passado, hoje não existe mais. Mas são coisas que não dá para a gente poder falar, coisas que aconteceram, que a gente podia até falar, mas aí envolve muita gente, gente que já nem está aqui mais, então melhor deixar quieto certas coisas. Bom, mas o futebol naquela época era divertido para hoje. Para quem no final comemorava, né? E realmente houve uma indignação. Eu me lembro da entrevista do Tata, eu estava te falando sobre isso. E assim, eu vou falar porque ele concedeu isso em entrevista, né? Apesar do Tata não estar mais aqui entre a gente, que ele sempre teve uma ligação muito forte também. Para quem não souber, quem não sabe ainda de quem a gente está falando do Tata, que foi treinador do Santo André neste período, em outros períodos também, e ganhou notoriedade no futebol brasileiro como auxiliar do Muricy durante muito tempo nos clubes que o Muricy dirigiu. A fase áurea também de grandes conquistas do Muricy como treinador. O seu auxiliar principal era o Tata. E o Tata, depois do jogo, acho que foi o último jogo da última rodada, que os 2 jogos foram meio que transmitidos simultaneamente, né? Enquanto mostrava um na TV, passava o que estava acontecendo no outro, e o outro jogo acho que era Matonense e um outro time, não vou lembrar. E subiu a Matonense, né? E aí o Tata, numa indignação na entrevista, a menina da Band, o repórter da Band foi entrevistá-lo, ele falou assim, não tenho a Band nas minhas costas. Porque o maior patrocinador da Band nas transmissões era o mesmo da Matonense, né? Causava algum incômodo, assim, e é claro, ninguém prova nada, ninguém conjectura nada, mas foi, acho que um momento de desabafo ali do Tata, porque deve ter sofrido bastante nesse período aí de playoffs, né, o Jorginho? Foi, cara, então, é por isso mesmo, porque aconteceram coisas que não tem como nós provarmos, né? Por exemplo, houve um diálogo entre eu e um árbitro, em 2 árbitros, e em jogos diferentes, e não tem como você levantar alguma coisa, entendeu? Mas são coisas que aconteciam muito no futebol. Hoje eu acho que é muito mais difícil, né? Porque o futebol mudou muito, as pessoas hoje estão com muito medo de poder falar, alguém gravar e dar problema. Então o futebol mudou muito, né? Talvez a única coisa que não mudou tenha sido lá dentro da CBF, onde as coisas são mais um pouco, vamos colocar assim, um pouco mais privada. Ainda dá para resolver. Então você não sabe. Ainda dá para Então definir você não as coisas sabe o de que porta acontece ali fechada, dentro. né? Isso aí. Você não sabe o que acontece ali dentro. Então você nunca sabe, né? Então, apesar que eu acho que eles também têm o direito, porque eu nunca vi nenhum tipo de jornal fazer pauta aberto para que todos pudessem ouvir. Reunião para que todos pudessem ouvir. Ninguém faz. Então, tudo na vida tem a sua particularidade, né? Apesar que eu acho que coisas públicas não podem ser privadas, teria que ser tudo aberto. Esse é o meu ponto de vista. Mas não é assim que a banda toca. Então, a gente tem que respeitar e aceitar certas coisas para que você possa conviver com as pessoas, senão você não convive.
Isso foi o que eu aprendi no meio do futebol sendo treinador, sabe? Uhum. Você tem que aprender a conviver com as coisas, não se meter nisso, mas aprender a conviver sem ser do mesmo ninho. Ó, só um teaser, porque acho que se você pudesse falar, externar, você teria externado aí. Sobre essas conversas que você teve com a arbitragem, foram conversas dentro de campo envolvendo os jogos ou foi em saída de Dentro do gramado? campo, o jogo, até antes do jogo começar, o cara me falou certas coisas, É. entendeu? E não foram uma vez, não, foram várias vezes. Tem Mas, uma mas, vez que eu jogando num certo time, o árbitro virou para mim e falou: "Você tá com a camisa errada." olha só. É, então são coisas que eu não tenho como provar, né? Então são coisas do passado, não tem por que levantar quem era, quem foi, mas faz parte, infelizmente. Mas era algum tipo O de futebol, pressão? ele. Tipo, faça isso, não faça aquilo? Não, não, ele simplesmente disse que eu estava no time errado. Eu fui reclamar, ele falou: "Nossa, tá no time errado, fica tranquilo aí, vamos Ah, continuar o jogo." E aí vai embora. hum, Era uma indignação que não adiantava nada eu sair falando, porque primeiro que eu não tinha como provar. Segundo, que eu ia levantar uma lebre e depois ia sobrar só para mim, porque eu que ia ter que provar. Então, não vale a pena. Isso aconteceu com o Santo André, isso aconteceu com vários clubes que eu joguei. Não, não bom, tem como a gente. E vários concordo. anos. Isso daí não tem como você. Hoje eu acredito que seja um pouco melhor, um pouco mais fácil. Mas é como eu digo, como é tudo privado, né? Ninguém sabe o que acontece, ninguém joga limpo. Aliás, ninguém na vida joga limpo, né? A grande dificuldade talvez do ser humano seja essa. É verdade, Jorginho. Bom, para a gente encerrar essa parte aqui, falando um pouco mais do ABC e aí do Santo André, você também teve uma passagem aqui no Grande ABC como treinador, né? Você foi treinador do Água Santa durante um período curto, né? Mas também teve essa experiência. Talvez, eu acho que até pela tua relação com o Santo André tenha faltado até esse momento você treinar também o Santo André em algum momento da tua carreira, viu? Porque você teve várias passagens pelo Ramalhão, né? Frank, e esse time de 97, se eu não me engano, ele começou em 95, nós começamos a montar esse time, que foi um dos melhores times que eu joguei. Realmente era muito fácil de jogar, né? Você lembra do E time eu ou não? tive várias passagens. Eu não sou ruim de lembrar, sim, mas eu vou Eu tentar lembro que lembrar. começa no. Maisena, Eu lembro que começa no Maisena. Maisena, Leandro, João Marcelo, se não me engano, é isso, não? João Marcelo, né, que era do Bahia. João Marcelo. Aí eu acho que era o Aguinaldo, o quarto zagueiro. Ou era o menino que era de São Paulo, Não, não que vou é lembrar. treinador também. Uhum. Aí o Serginho era o lateral esquerdo. E o meio-campo. Aí o Roberto Ramos, o volante, o Bigu, eu. Aí depois teve uma, se eu não me engano, de beirada, lado direito, eu não lembro quem era. Centroavante jogou o Fabinho, se eu não me engano, uma época. E o Ivanzinho pelo lado esquerdo. Ivanzinho. Trocava o lado direito, é que eu não lembro. Que jogou tanta gente, O Ivanzinho mas era o. basicamente era esse time. O Ivanzinho era um. A gente chamava de ponta esquerda, né, Jorginho? Ele era um falso ponto esquerdo, ele era o É. segundo atacante, né? É. E que, como eu mais velho, veio para a meia e começou a ajudar bem. E o Eu, Ivanzinho a gente se entendia como. Tinha o Nenê, falecido Nenê subindo. eu não lembro, eu não sei se era dessa época aí, se você pegou, mas dizem que naquela época, teve uma época que haviam as transmissões pela televisão dos jogos, né? E aí Né? sorteava-se Esse, um carro, né? Eles entregavam um carro, né? Sorteava um número de jogador, ó, se o jogador camisa, o Ivanzinho jogava acho que com a 11, jogador camisa 11, fizer um gol, vai ganhar o carro, né? E aí, assim, eu não tenho a comprovação dessa história, mas todo mundo fala isso aqui na cidade, né? Diz que no sorteio lá e no vestiário antes o pessoal se reuniu. Eu não lembro exatamente o ano, Jorginho, e nem sei se você fazia parte desse período aqui com o Santo André. Com certeza você jogava. Não sei se na Portuguesa, no Palmeiras, não sei onde você estava.
E diz que no vestiário o pessoal acertou. Gente, se sortear, a gente prioriza para a pessoa fazer o gol e tudo, e aí depois a gente pega o carro e fica para nossa caixinha, né? E aí diz que sorteou, o 11 era o Ivanzinho, teve um pênalti, ele foi lá, bateu, depois ele não queria dividir não, ele queria ficar o carro com ele, o carro para ele, não queria botar na caixinha não. Você lembra desse período? Eu não sou. Não, eu lembro do período, mas não lembro dessa história, não me recordo disso, não estava aí, não era do Santo André. Mas eu me lembro desse período, né? Acho que todos os times faziam isso, combinavam e tentavam colocar o cara. Mas era difícil, porque como era sorteio, muitas vezes saía o número 3, o número 4, aí isso era difícil de você conseguir fazer, né? Então, normalmente era uma defesa, e normalmente saía isso já depois da escalação, então não tinha como trocar as camisas. Colocar o atacante para jogar com a 3, né? Com a 4, não dava. Mas foi bons tempos. Jogar naquela época eu acho que era mais gostoso do que agora, porque agora é muito chato. Mais divertido. Para mim é muito chato. Eu hoje, para fazer a chamada aqui da nossa entrevista, eu usei uma hashtag assim, futebol raiz, né? Justamente porque a gente sabe que tem essas histórias para contar, né? De um período que a gente... futebol era mais diversão e mais entretenimento mesmo, né? O business acho que tomou conta demais e hoje as coisas elas são mais quadradinhas, né? Mais voltadas para o negócio mesmo, né, Jorginho? Frank, hoje a coisa ficou um pouquinho mais séria, né? Quer dizer, sério acho que sempre foi, mas ficou um pouquinho mais, como você disse, mais business, né? E aí vem uma coisa, você profissionalizou tudo, e você esqueceu para mim, na minha opinião, minha humilde opinião, você esqueceu da matéria-prima. Então, hoje, nós já temos dificuldade de arrumar atleta com qualidade, de jogar futebol brasileiro, não de jogar igual a Europa. Então, nós trouxemos tudo da Europa, inclusive a forma de jogar. Então, hoje nós temos jogadores com menos capacidade técnica, como tínhamos antigamente. Antigamente nós tínhamos mais chance de ter jogador melhor do mundo, hoje você tem menos. E aí as pessoas não querem procurar um culpado. O culpado está nisso. Trouxeram tudo da Europa, agora aguenta aí, filho. Pediram tanto para trazer, trouxeram tudo. E estava aí. Agora tem que aguentar os caras serem melhores, os caras conseguirem seleção melhor, né? Vai demorar um pouquinho, até não digo que não vai conquistar, vai sim, uma hora vai ganhar. Até porque nós ainda temos, em alguns momentos, raramente, mas ainda temos bons jogadores, então, jogadores com um pouco de qualidade. Mas vai demorar. Hoje, por exemplo, modéstia à parte, se eu tivesse hoje jogando, ia ficar muito mais fácil para mim, porque é daquela época. Então, hoje fica muito mais fácil de jogar. Hoje é até mais fácil de jogar, né? Porque quando você forma linhas, dá uma certa liberdade para alguns jogadores com qualidade de jogar, e quem tem um pouquinho de visão fica muito mole de armar a jogada, mas tá difícil de encontrar jogadores com essa capacidade, viu? Eu acho que os que tem aí, a maioria é tudo de fora, o brasileiro são poucos. Até porque, né, Jorginho, dentro desse contexto aí, o jogador brasileiro acabou europeizando o próprio futebol, né? Porque na maioria das vezes tem acontecido isso, os jogadores estão saindo daqui com 18 anos, que é o que pode, né? Isso quando o jogador não vai para a Europa e já faz base lá, como o caso, por exemplo, do Andréas Pereira, mas aí foi por circunstâncias e tudo, mas tem acontecido. Então você acaba concluindo a sua formação como atleta na escola europeia, né? Então você ganha talvez em tática e tudo, mas perde nessa questão técnica que a gente sempre desenvolveu aqui a partir das nossas categorias de base. E complementando, e aí eu quero que você comente, essa questão de abrir muito o nosso mercado para jogadores estrangeiros. Começamos com 3 jogadores estrangeiros, depois passou para 5, 7, agora diz que estão querendo mudar para 9. Então, os sul-americanos estão vindo para cá também e, de certa forma, gente, nada contra o futebol sul-americano, contra jogadores estrangeiros, nem contra treinadores estrangeiros, né? Mas você acaba suplantando um pouco a formação. Você tem menos oportunidade para o jogador brasileiro para ele se desenvolver no próprio mercado brasileiro, porque você está priorizando trazer jogadores estrangeiros, né? Não sei se você concorda com isso.
Cara, eu acho que o problema de você trazer jogador estrangeiro, acho que não vem ao caso. O problema é você pegar as pessoas que formam os atletas. Esse é o problema. Na minha formação, dos treinadores de base que eu tive, tinha um que era do salão, que eu não sei se ele foi atleta, mas os outros dois foram treinadores e ex-atleta. Um foi o seu finado Julinho Botelho e o outro, o melhor deles que eu tive, que foi o Servilho. E nas seleções que eu fui, e nas seleções antigamente, seleções paulistas, essas coisas, eram tudo ex-atletas. Que comandavam isso nas categorias de base. Então, eram poucos que não foram atletas. Hoje em dia é o contrário. E aí é aquilo, né? Eu nunca vi dar aula de medicina sem ser médico. Nunca vi dar aula de direito sem ter advogado. Nunca vi dar aula de administração sem ser um cara formado em administração. Então, quer dizer, como no futebol tudo fica fácil, todo mundo planeja, todo mundo fica fácil, né? Então as coisas ficaram fáceis. Você demonstra uma planilha, põe uma planilha para o diretor hoje, que também nunca foi da categoria de base, nunca foi nada, ele só estudou hoje o business, né, e o marketing europeu, aí ele vem aqui, você passa isso para ele, ele entende e vai embora. E aí não quer saber. Então hoje são poucos o que tem, na minha humilde opinião, o que era o futebol brasileiro. São muito poucos, né? Tanto, haja vista que o melhor time hoje, para mim, no Campeonato Brasileiro, chama-se Botafogo. Um time muito forte, muito alto, muito veloz. 70% é força e 30% qualidade. E aí tem a tática que o português colocou bem colocado para eles. Entendeu ali e tá conquistando campeonatos com isso. Mas poucas vezes você vê jogadores com, a não ser o Luiz Henrique lá, né, com brilho individual. Você vê jogador com talento individual. E a maioria, alguns são de fora. Sim. Que tem capacidade. Então você termina perdendo a chance de construir jogadores. Isso é normal, pelo que vem acontecendo, pelo que escolheram. Ah, Jorge, quem escolheu? Com certeza não foi atleta, não foi ex-atleta, não foi. Aí vocês procuram saber quem sempre reclamou disso, procurou falar sobre isso, e aí procura saber quem é o grande culpado. Entendeu? Entendi. Agora, o Jorginho, ali no Botafogo, se a gente pegar, tem aquele quarteto da frente ali, né? E no quarteto da frente, que tem os dois brasileiros, o Igor Jesus e o Luiz Henrique, tem também dois estrangeiros, né? O Savarino e o Almada, jogadores evidentemente com qualidade. O Almada, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Lá na zaga, lá atrás, se você pegar os dois zagueiros, são estrangeiros também, né? Mas eu entendi a sua posição quando você fala da formação dos treinadores. Hoje, os treinadores de formação, treinador de base, é importante você trazer esse relato para a gente, você que conhece da profissão e sabe o que é que está acontecendo. Hoje, os treinadores da base têm também já esse vínculo com a formação europeia, quer dizer, vou priorizar aqui uma parte tática para os atletas, para que eles subam já tendo essa noção, aquela coisa do espelhamento de profissional com categoria de base, e fazendo isso em detrimento da formação técnica dos atletas, é isso que tem acontecido? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês que eu vi a olho nu. Então eu fui ver um treino de uma equipe de base, sub-20. Depois fui ver o do sub-15, eu acho. Do sub-20 não tinha um treinador, se eu não me engano, não foi atleta profissional. Quase certeza disso. E não tinha ninguém ali que era ex-atleta. No sub-15,
tinha o comandante, o treinador, que nunca jogou nada, nunca foi nada, e o auxiliar dele era um ex-zagueiro, que tinha jogado na Europa. Em um esses países aventureiros aí que você vai lá para ganhar alguma grana e não tem nada, você só joga. E, infelizmente, no treino, na minha humilde opinião, o atleta estava fazendo coisa errada, mas não era a parada jogada para corrigi-lo. Você corrigir o cara no profissional já é difícil, é complicado. Agora, na categoria de base, você tem obrigação disso. Você, como atleta, você tem obrigação de corrigi-lo, para que você possa fazer o melhor possível. Porque a obrigação de um treinador na categoria de base é fazer com que o atleta seja melhor do que ele encontrou, ou do que deram a ele. Então ele tem que melhorar, ele tem a obrigação de melhorar o atleta. E para melhorar o atleta, eu acho que você precisa, sabe, ter algum conhecimento dali dentro. Simplesmente não pode ser um cara que você põe lá e o cara estudou e falou, vai falar para o atleta o que ele vai fazer. Vou te dar um exemplo. Eu já profissional, eu fui bater um escanteio, então ficou claro aí do que eu falei, né? Então o atleta no sub-20 não corrigia, no sub-15 ele corrigia, mas não era ele que corrigia, quem corrigia era o auxiliar dele, que era o ex-atleta. Então, quer dizer, talvez aí no sub-15 ele vai conseguir chegar melhor. Só que ele vai perder tudo se ele continuar no sub-20 com as mesmas ideias. Ou seja, talvez você possa ter um jogador um pouco melhor e você não consegue ter porque o jogador, ele não tem um espelho. Já não tem um espelho aqui. Os espelhos aqui já são difíceis. O que é espelho? É alguém que você possa ver jogar e se identificar com ele. Hoje é difícil você ter, porque a maioria está fora. Então é difícil você ir no campo e ver o cara. Ver pela televisão é uma coisa, agora você vê ao vivo é diferente. Então, você já não tem. Aí você não tem alguém que consiga corrigir, aí fica muito mais difícil. Então, eu acho que você perde chance de ter jogadores com mais qualidade. Acho eu. Sim. Então, são pessoas que você... eu não entendo por que essas coisas aconteçam. Talvez pelo fato do cara tratar melhor, porque ex-atleta, talvez como tenha estudado menos na sua vida, né? Ou seja, ele talvez tenha largado os estudos para tentar ser atleta profissional ou tenha preguiça de estudar. Foi o meu caso. Eu paguei um preço caro. Eu fui muito preguiçoso para estudar. Poderia ter sido melhor nesse sentido. E não fui. Então, eu acho que eu paguei um preço na minha carreira como treinador. Muito caro. E, então, acredito eu que se talvez tivéssemos mais ex-atletas, talvez teríamos coisas melhores. Agora, precisa ver também se os ex-atletas têm capacidade para isso, porque tem muitos que não têm, viu? Mas muito, muito, muito mesmo, não tem mesmo. Não tem conhecimento, não consegue passar para o atleta como ele consegue fazer aquilo, ou até como ele se posicionava dentro do campo. Então, são coisas que você precisa a cada dia buscar isso dentro do ser humano, mas é difícil você encontrar isso. Então a gente está pagando um preço caro, são pessoas boas demais, um preço caro que eu acho que nós estamos pagando pela situação que hoje nós estamos vivendo, todo mundo reclamando do futebol brasileiro, mas eu não vejo ninguém tentando resolver o problema para que você possa melhorar os atletas. Hoje faltam, entre aspas, técnicos, né? Como é o seu caso, né? De um treinador que vai lá, observa e fala, não, isso aqui tem que fazer assim, eu tenho que fazer assado, a batida tem que ser desse jeito, daquele outro jeito. Então, sobrando os teóricos, né? Olha o Jorginho aí com o uniforme do Palmeiras. A gente tá vendo algumas fotos aí da carreira do Jorginho como treinador, né? Também. Bom, esse era o teu ano, hein, Jorginho? 2009, porque você pegou
um time que era treinado pelo Vanderlei Luxemburgo, com uma grande responsabilidade, né? Você treinava sub-20, né, do Palmeiras, a gente estava falando de base aí. Aí, se eu tiver errado na história, você vai me corrigindo, tá bom? E você teve uma sequência que te credenciava a terminar o ano como campeão brasileiro. Eu, até hoje, não me conformo de você não ter terminado o campeonato, com todo respeito a todos os profissionais que estiveram envolvidos aí. Esse campeonato era seu, né, Jorginho? Frank, é o seguinte, o que acontece? Primeiro que aquele time foi montado com pouco poder financeiro, mas foi bem montado, pelo menos o time era bom. Nós começamos um trabalho, eu era coordenador na categoria de base, e nós tivemos que refazer a forma de pensar futebol no Palmeiras. Por que isso? Porque o Palmeiras, na categoria de base, algumas vezes, ou na sua grande maioria, eram atletas que eram indicados por pessoas do Palmeiras e que muitas vezes ficavam lá sem qualidade. E nós entendemos que não podia acontecer isso. Então nós pensamos em mudar muito. E aí eu acho que foi o começo de onde o Palmeiras hoje tem sucesso com a sua categoria de base. E depois com a saída aí nós tínhamos um time B. Esse time B em alguns jogadores de fora que foram indicados por alguém, seja por dirigente, empresário, conselheiro, sei lá quem, ou que a comissão técnica via e trazia esses atletas para cá, para o Palmeiras, na época. E aí o que acontecia? Muitos deles ganhando razoavelmente bem, mas com pouca qualidade para jogar no Palmeiras. Não estou dizendo que não poderia jogar lá fora. Então nós começamos a entender algumas coisas e mudar. Então, por exemplo, nós contratamos o Gabriel para jogar uma São Paulo para nós, que o Gabriel não jogou no time profissional. O Gabriel jogou na Itália durante, acho que 12 anos. Gabriel, lateral esquerdo? Isso, que cerrou agora na Ponte Preta porque não aguentou as contusões. Uhum. Aquele menino nós vimos jogar na São Carlense, se eu não me engano. São Carlense ou no Rio Claro. Um dos dois. Nós vimos e aí trouxemos para cá eu e o Betinho. E ele disputou um campeonato paulista da A2, do A3, que nós estávamos. Sensacional que era com o time B. E dali ele foi embora, foi vendido, não conseguiu, o Palmeiras não conseguiu segurar. O dinheiro era bom, e aproveitou e foi embora. Então, eu acho que isso nós somos precursor para que o Palmeiras hoje puder seja a potência que é, ser a potência que é. Então, nós corrigimos jogadores, eu mesmo como coordenador, eu pedi ao Toninho, não era a minha função, mas eu pedi ao Toninho para que eu pudesse adentrar o campo e com a autorização do Betinho, que era treinador, e ajudá-lo tecnicamente, ajudar a melhorar a qualidade técnica, o passe, domínio, mostrar a eles como a gente conseguir enxergar o campo de uma forma melhor, entendeu? Então, vou dar um exemplo para você. Um meia que joga de costa, no meio campo, ele está praticamente morto, porque ele não está enxergando o que está nas costas dele. Só o Pelé tinha o olho ali. O resto não tinha. Então, você tem que ficar de lado para que você possa receber a bola. Até porque você tem várias formas de você sair do seu adversário quando a bola está chegando em você. Você tem uma visão maior. Então, muitas das vezes, as pessoas não sabem disso. E aí você termina tirando meia, colocando meia para o lado, porque por dentro ele não consegue fazer ele jogar, mas por lado ele acompanha o lateral e aí você termina fazendo. Coisa que você não precisa. Muitas vezes você tira um volante para sair ali, ou o lateral, o volante dá um passo para trás, um zagueiro sai para a direita, o meia entra aqui e ele continua lá dele mais próximo, com mais capacidade de fazer um lançamento. Só que é muita coisa para pensar.
Agora, um cara que nunca jogou, como é que vai fazer tudo isso, cara? E aí você faz o jogador correr atrás do cara sem necessidade. Então são essas coisas que eu acho que você perde os talentos. Então o jogador mais lento hoje dificilmente tem condição de jogar, porque você não consegue fazer as pessoas correrem para ele, porque você não conhece o campo. Quando você não tem o conhecimento do campo, como é que você vai mostrar alguma coisa? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu jogava profissional e uma vez um treinador que já foi multicampeão aí, ele não foi atleta. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, poxa, eu queria que você batesse a bola aqui. Aí eu bati a bola e ele falou assim, não, mas eu não quero desse jeito, eu quero que você bata diferente na bola. Como é que você quer que bata? Assim, eu falei, olha, talvez eu tenha um pouco de dificuldade. O senhor mostraria para mim como que é? Ele falou, ah, você está brincando com a minha cara, você sabe que eu nunca joguei, como é que você quer que eu... Eu falei, então como é que você está pedindo uma coisa se a bola está chegando lá? Uma coisa que o senhor não sabe. E ele, daquele dia em diante, ele ficou com raiva de mim, né? Ele era louco para trazer um outro, ele trouxe até um outro para colocar no meu lugar, mas não conseguia, porque o cara era ruim e ele não tinha como me tirar. Isso foi em que Entendeu? time? Então, essas coisas, talvez o futebol brasileiro, porque você trabalhar pessoas que não jogaram no profissional, eu acho que é uma coisa. Agora, em categoria de base, onde você começa a ensinar, eu acho que é muito difícil. Apesar que ensinar futebol você não ensina. Você melhora a qualidade dele, melhora o posicionamento, melhora a técnica dele, mas ensinar a jogar futebol não, porque você não entra na cabeça do cara. E futebol é raciocínio único. É só você que raciocina. Não adianta os outros falar de trás, ah, você tomou decisão errada. É mentira. É ali porque ele está fácil, para ele está no ar-condicionado. E muitas vezes não é a decisão. É a execução que está errada. O cara errou o passe, paciência, vai fazer o quê? Entendeu? Então, por isso que tem que melhorar essas coisas, para que você possa ter jogador com mais qualidade. Você tá fazendo essa explanação aí pra gente, e eu sei que nesse Palmeiras de 2009, no profissional, você teve também esse tipo de atitude com os atletas, de pedir alguma coisa no treinamento, de pedir uma movimentação, uma enfiada de bola, um cruzamento e tal, e das coisas não saírem do jeito que você estava imaginando. É verdade que você pegou a bola e falou, meu filho, peraí que eu vou te ensinar. Você faz assim, colocou a bola, bateu do jeito que você quis. Você pode repetir isso? Se você não puder, você não serve para jogar. Então, nós estávamos num contra-ataque e um jogador no meio pegou a bola, recebeu a bola e o meio de beirada partiu. E era simples, era só colocar a bola por trás, por cima da defesa. O cara ia até ali, nós tínhamos um centroavante, ele ia rolar a bola e ia para dentro. E ele quis carregar a bola. Aí eu parei o treino e falei, para. Aí falei para ele assim, escuta aqui, você com esse tamanho todo, com a sua capacidade técnica, você dominou a bola aqui, você está a mais ou menos uns 60 metros do gol. Você vai carregar tudo isso? Vale a pena tomar tanto pontapé? Primeiro que você não vai nem chegar lá. Segundo, você vai tomar pontapé pra caramba. Terceiro, que você pode se machucar. Quarto, que nós vamos deixar de ter uma chance de gol. Então, por que você fazer isso? Aqui, ó. Nosso parceiro ali não é veloz? É. Não é a posição dele ali? É. Mete a bola aí por cima dele ali. Aí eu fui lá, fiz assim. Bati por baixo da bola, a bola passou por cima. Ele foi lá, ficou na cara do gol, cruzou, o rapaz fez o gol. Eu falei, tá vendo? Se nós fizéssemos isso, ficaria mais fácil. Você tem capacidade de fazer, só que você quer fazer na hora errada isso aqui. Quando você for fazer isso aqui, você pega da intermediária para a área, e aí num contra-ataque você puxa lá, você entra dentro do gol com bola e tudo. Então eu tive que parar e demonstrar para ele o que era mais fácil. Nós fizemos gols dessa forma. Aí eles viraram para mim e falaram assim, nossa, professor, o que o senhor falou pro fulano deu certo, né? Lá, ele colocou o rapaz em condição de cruzar e nós fizemos o gol. Eu falei, pronto. É só isso que eu quero. Não precisa se desgastar. Até porque a pessoa que eu falei, ele na época, eu jogava e ele ficava na grade olhando. Uhum. Ele era muito novo, ele tinha 15 anos de idade. Então ele me viu jogar, então eu tinha a capacidade de falar para ele isso.
E ele é um excelente jogador, um grande jogador. Mas quando você tem atleta com capacidade, Frank, fica muito mais fácil de você fazer isso. Compreensão, Um né? jogador com qualidade. Tanto é que a única oportunidade que eu tive, as duas oportunidades que eu tive em times grandes e médios, assim, legais, com jogadores bons, foram no Palmeiras, e aí foi de braçada. Depois eu tive a sorte e a felicidade de montar uma grande equipe na Portuguesa. E peguei Barcelusa. um Bahia um pouco pesado, mas de bons jogadores, que só tinha 11 também. Não tinha mais que isso. 12 jogadores, talvez. 13. Não, 13 jogadores. O restante não. O restante era danado. Mas como nós jogávamos uma vez só por semana, então dava tudo certo. Era mais fácil de não se machucar. Tanto é que essa foto era do Bahia. Então eu consegui até tirar o Bahia do rebaixamento. Mas o restante, com qualidade ruim, você não consegue. Nenhum treinador é mágico, sabe? Não dá. E muitas das vezes você chega em alguns clubes, por exemplo, que eu cheguei, eu vou dar um exemplo para vocês, Atlético Goianiense. Eu cheguei e falei pro treinador, pro presidente lá, falei, olha, vocês vão cair se não mudar o time. Quando mudou o time, ele me tirou. Aí o outro treinador pegou a mangaba e levou embora. Então, quer dizer, e tirou do rebaixamento. Então, essas coisas, a mesma coisa foi o Atlético Paranaense. Eu reformulei o Atlético, depois o presidente lá me mandou embora. E aí quem assumiu, subiu o time, mas foi nós que fizemos, eu e o Anderson Lima, que fizemos isso. Então, as pessoas não veem esse lado. Só que eu era uma pessoa, eu era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Hoje eu entendo certas coisas, hoje a idade também chegou, Você então eu mudaria, entendo certas coisas. você mudaria Eu não algumas sei, atitudes? talvez eu agiria de forma diferente. Não é que eu mudaria. Eu nunca vou mudar a minha personalidade. Até porque eu consegui jogar com esse tamanho minha vida inteira, porque eu tinha muita personalidade. Esse time era bom de jogar também. Portuguesa. Mas O Valdir Pérez ali, o eu Valdir entendo Pérez. que isso é portuguesa, é portuguesa. É. Aí nesse jogo aí, se eu não me engano, acho que é o Márcio que está de cabeça abaixo. Acho que é o Márcio Araújo, se eu não me engano. Tô enxergando mais não de perto. Ixi, Olha, Maria, tô ficando velho. eu tô vendo aqui E, Valdir e Pérez, Zenon, finado Kita, Toninho, Quita, eu, Catatal, é o Hollywood ali em cima? Luciano, o capitão, Capitão, né? o Chiquinho. O É, Chiquinho é lateral direito e o Luciano estava lateral esquerdo. Agora eu é. não lembro do Márcio Araújo. Nossa, como o Deixa futebol eu era ver uma diferente, coisa. hein? A Deixa eu gente ver uma coisa. tem uma baita de uma É, qualidade, deixa eu né? ver, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se eu mudo aqui. O Eduardo, Valdir Pérez, bom time mesmo. Era bom esse time. 88. Então, o que acontece? Você, quando não tem jogadores, você não consegue fazer coisas boas. Vou te dar mais um exemplo atual agora. O time que o Corinthians estava ia cair. Vieram Sim. jogadores com capacidade, o treinador conseguiu. Senão, não consegue, filho. Senão, não consegue. E outra coisa, você disputar muitos campeonatos com jogadores com pouca condição física, ou seja, na pré-temporada você não teve uma pré-temporada boa, você não consegue manter os caras. Então fica muito mais difícil você disputar 3, 4 campeonatos simultâneo e você ter qualidade, você ter retorno de vitórias, entendeu? E tem mais. Para mim, jogar futebol lá atrás sempre foi você jogar bem. Então, eu demorei muito para entender que só o resultado interessa esses bananas. Entendeu? E eu não gosto, eu gosto de jogar bem, gosto de ver o time jogar bem, como nós fizemos isso em 97, por exemplo, no Santo André, que foi maravilhoso. Nossa, aquele time mesmo do Água Santa, nós atropelávamos todo mundo. Eles falam que foi o melhor time que o Água Santa teve jogando futebol. Mas não conquistou, porque chegou na hora dos pênaltis, perdeu o pênalti. Aí, vocês aí no Então Água isso Santa. faz uma... isso aí. Isso aí faz uma diferença. É o Anderson Lima. Isso. E O o Anderson repórter Lima trabalhava na Band, se não me engano. o Anderson Lima é o Luciano Luiz ali entre vocês, né?
Isso, é isso aí. O Anderson Lima, eu não sei se ele está aqui em São Caetano ainda, né? Deve estar, mas fez também trabalhos aí no Azulão, né? Tá sempre junto contigo, né? Até hoje ele ainda faz parte da sua comissão, ou não? Hoje ele está mais independente? Não, o Anderson, hoje ele é diretor técnico do Juventus, da categoria de base, Hum. e tem uma escolinha aí em São Caetano, que está revelando bons jogadores. Isso daí é muito legal. Então, ele seguiu aí porque é difícil a nossa profissão, sabe? Sim. Ficar algum tempo se afastado, ainda mais eu que não tinha nenhum empresário, nunca tive, nem como atleta e nem tenho agora. É. Tenho alguns amigos que colocam meu nome. Então fica muito mais difícil de você se empregar. E se empregar em time bom mesmo, né? Uhum. Porque time difícil, time complicado, eu falo para você que é sofrimento brutal. Até porque os presidentes também não suportam as pressões. E muitas das vezes você passa alguma dificuldade. Isso é normal no meio. Nenhum time consegue, muito raro conseguir, como a Portuguesa conseguiu, de ir bem do começo até o final. E nem do começo, porque quando nós perdemos o terceiro jogo ali na Portuguesa, nossa, todo mundo falou que o time era ruim, foi quando eu falei que nós íamos ser campeões. E aí o time teve sucesso, mas mesmo assim, no meio do campeonato, nós tivemos que perder, empatamos alguns jogos que não era para empatar. Então, por exemplo, nós empatamos contra o Caxias lá, que não era para ter empatado. Era para ter atropelado de uns 5, 6, porque o time do Caxias era muito ruim. Só que os moleques subiram o calcanhar, aí o salto alto subiu, aí eu tive que dar uma prensa no meio deles e falar: se vocês estão com palhaçada, fica vocês aí que eu vou embora, velho. Eu não tô aqui para passar perrengue, não. Ser chamado de burro pela torcida, não sou, não. Primeiro que eu não sou burro. Segundo que vocês estão vendo que ganhar é difícil. Então, meu filho, quer, não quer. Aí eles voltaram a ganhar de novo. Mas é complicado. Agora, era um grande time, né? A Portuguesa conhecida como Barcelusa, né? Que voltou para a primeira divisão do futebol, mas voltou encantando, né? Tinha o Edno no time. O goleiro quem que era? Era o Felipe? Não, o goleiro era o Everton. Era o Everton, que hoje é do Palmeiras, né? Formado, né? Mas era o Everton mesmo. Mas era um grande time, né? Eu citei o Edno aqui, mas outros jogadores também se destacaram, né, Jorginho? Não, era um time que tinha uma estrutura, um esqueleto ali que era muito forte, né? Nós tínhamos bons jogadores para marcar, como o Ferdinando, por exemplo, o volante. O Ferdinando dava conta dele sozinho ali. Depois eu tinha o Guilherme, que veio da categoria de base, que fez um campeonato extraordinário. Tanto é que depois ele foi para o Corinthians. Foi pro E Corinthians do depois. Corinthians foi para a Itália, está na Europa lá. O Até O hoje. Guilherme tinha vindo da base, ele tinha vindo do Londrina, não? Não, o Guilherme, Não? se eu não me engano, o Guilherme acho que ele é do ABC. É. Se eu não me engano. Eu me lembro que o Então, Londrina nessa mas época tinha o Marco Antônio, jogava demais o tinha o Marco Marco Antônio. Antônio Cordeiro, aí o Luiz Ricardo, que era atacante, nós colocamos para a direita, para lateral. Ele tinha jogado já de ala no Avaí com o Silas. Aí eu falei para ele: não, você vai escutar o Anderson Lima, tudo que o Anderson vai te falar, e você fizer, você vai se dar bem na vida. Você que escolhe. Aí ele escolheu ouvir o Anderson Lima e se deu bem na vida. Depois jogou no São Paulo, Depois já foi pro São Botafogo, Paulo. teve sucesso na carreira, graças a Deus, e uma pessoa extraordinária, tem um carinho grande. Depois nós tínhamos outros garotos que entravam, né? Tínhamos o Ananias, que era de uma inteligência rara, apesar de ser pequenininho, mas é de uma inteligência, uma capacidade tremenda. O Marco Antônio, que era o nosso mestre, que, né, comandava o time. O Henrique, que era o nosso faz tudo. O Henrique, onde eu colocava, ele jogava. Lateral direito jogava, de volante jogava, de meio jogava, de atacante jogava. Ele era meu braço direito em termos de cumprir algumas funções que os outros não tinham característica para isso. Era E o o Henrique tinha Coringa. toda essa característica. Tinha dificuldade de fazer gol, mas era um menino esforçado demais, me ajudava muito. E eu tinha um time bem estruturado em termos de não velho, mas experiente.
Marco Antônio tinha 27 anos, mas tinha uma boa experiência. O Cordeiro tinha 28, boa experiência. O Luiz Ricardo, 25, 26 também, experiente. O Ferdinando, acho que era o mais velho, que tinha 30 anos. Era ele e o Matheus, o zagueiro canhoto, pela direita. O Everton tinha 26 anos, 25. Então, o Ananias tinha 22. E o Edno, 27, 28. Então, era uma média de idade muito boa. Jogadores bons, né? O Guilherme tinha 20. E aí tinha os meninos que entravam. Eram bons jogadores, é isso aí. Aí depois consegui trazer o Leandro Silva depois, consegui trazer o Renato, trouxe o Boquita, e aí nós fizemos um belíssimo time. Uma pena que não tivemos esse time no ano seguinte. Se tivesse, eu acho que nós teríamos também tido sucesso. No ano, para você ver. Esse time nós tivemos 40 dias para treinar, 40, 45. Fizemos um belo time. No outro nós tivemos 10 dias para treinar. Não conseguimos. Não tem como, ninguém faz mais. Ninguém faz mais. E sem qualidade ainda, pouca qualidade, aí não tem jeito. Fica muito difícil. Bom, o Marcelo Cordeiro tá nessa de treinador também agora, né? Ele tá em comissão técnica, já acho que interinamente já assumiu aí os times aí pelo interior. Tá nessa vida também, né? Olha, eu vou te falar, ele é um moleque extraordinário. Um grandíssimo atleta, muito bom. Eu acho que ele, talvez se tivesse trabalhado comigo quando ele era mais jovem, eu acho que ele teria tido muito mais sucesso na carreira dele. Porque eu tirei algumas coisas que ele tinha, que era do Rio, algumas preguiças que ele tinha. E ele entendeu algumas coisas, né? Aí um dia ele virou para mim e falou assim, eu falei, eu quero que você chegue no fundo, tá? Ele falou assim, não, mas joguei com o Joel, que daqui tava bom. Eu falei, ó, então você vai continuar com o Joel, não vai ficar comigo não. Aí ele entendeu isso, e me agradece até hoje. Outro dia encontrei com ele, e ele, professor, se eu tivesse tido o senhor lá atrás, mais cedo, falei, cara, faz parte da vida, a vida é assim mesmo. O importante é que você entendeu, e agora você pode passar para os outros. Eu espero que ele tenha sucesso, porque é bom menino, foi muito bom profissional como atleta, tem o que ensinar, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para mostrar para as pessoas, só espero que ele tenha sucesso, porque também precisa ter um pouquinho de sorte nessa carreira. Ô Jorginho, olha, eu acho que a gente ficaria aqui resenhando muito mais tempo, né? Mas o tempo passa, eu peço 20, 30 minutos para os meus convidados e seguro os convidados 1 hora, depois fico até constrangido. Mas eu queria... É verdade mesmo. Mas você assim, é um cara extremamente necessário para o futebol precisa te ouvir mais, as pessoas precisam o futebol precisa da tua experiência. Eu espero que você possa estar treinando algum time brevemente para a gente poder... Porque sempre que você está treinando algum time, seja aqui em São Paulo, no interior, em Santa Catarina, como você esteve aí nas últimas temporadas, a gente está sempre acompanhando, viu? Fique sabendo disso para saber como é que está o andamento, porque a gente sabe que onde você está, a gente pode esperar coisas boas. Então eu queria, no encerramento aqui do nosso CatimbaCast hoje, te agradecer pela disponibilidade de estar conosco. Quem sabe a gente possa trocar mais ideias mais à frente, com você participando aqui diretamente dos estúdios também, falando um pouquinho mais, porque história e experiência não falta e o futebol precisa disso para voltar a evoluir, né? A gente nem comentou ainda, nem falou nada de seleção brasileira, que é para não amargurar a conversa, Jorginho, mas a gente precisa voltar a evoluir, né, como conceito mesmo, para voltar a ter conquistas, e você faz muito parte desse processo pelas tuas ideias, pela maneira como você enxerga e pela valorização que você coloca para os profissionais de futebol propriamente dito, né? Os jogadores e ex-jogadores. Então te agradeço por esse espaço que você concedeu para a gente e te espero numa próxima oportunidade aqui no nosso CatimbaCast, viu, Jorginho? Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, vou falar para você, a seleção brasileira, a última vez que eu vi a seleção, ver mesmo, sentar, ficar vendo, foi em 2014. Nossa. Antes do 7-1 ou depois? Não, eu tive o prazer de ver o 7-1, até porque as pessoas falam que o Brasil tomou uma chacota e tal, não sei o quê. Realmente foi, mas foi com jogadores que jogavam tudo na Europa. Não tem do que reclamar.
Foi porque foram incapazes de alguém lá dentro assumir a responsabilidade de virar e falar assim, opa, para. Ou o treinador parar de gritar na beirada do campo, de pensar e falar assim, opa, peraí, deixa eu mudar aqui porque tá feia a coisa. Ou se não, achar que ganhou uma Copa, alguma coisa, Copa Europeia, sei lá, Copa não sei o que das Nações, e achar que o nosso time era acima da média. Mas nosso time era bom, dava para ir para ter sido campeão. É que teve esse desastre. Mas por erro nosso mesmo, foi por erro de comunicação, erro de liderança, não foi por capacidade técnica, não, foi por isso, foi por erro de liderança, erro de convocar jogadores que a imprensa forçaram, que não tinha capacidade de jogar na seleção brasileira, era um ou dois só, o restante, filho, era o que tinha e dava para ter, pelo menos, ido na final. Venceu a Copa das Confederações, né, em 2013, e aí foi com essa expectativa para o Mundial de 14. Olha só, vocês podem acompanhar o nosso CatimbaCast no nosso canal no YouTube, no Francamente, e também no nosso portal francamenteabc.com.br, tá bom? Peço a você que siga também a gente nas redes sociais, só buscar aí Francamente ABC, estamos no Instagram, no Threads, no X, além, é claro, do YouTube, também no Facebook, só fazer a busca aí você vai encontrar. A gente vai ter um compromisso na semana que vem com mais um entrevistado, com mais convidado. Quero abraçar o Jorginho mais uma vez, desejar muita sorte na sequência da tua carreira e obrigado pela gentileza conosco, viu, Jorginho? Grande abraço. Obrigado, Frank. Felicidade. Um abraço. Semana que vem, o nosso próximo compromisso, diretamente dos estúdios da Five Media, aqui em Santo André, tá bom? Um grande abraço para você e até a próxima semana. Tchau.